Oi pessoal, esse é o Entre Linhas. Sim, esse canal ficou 2 semanas sem ter vídeo. Eu peço desculpas, mas é que a minha vida tá, muito corrida mesmo. O tempo pra gravar vídeo tá muito curto e eu tô fazendo TCC e, sério, tá uma loucura a minha vida, como sempre. Enfim, mas agora eu tô aqui. Eu não prometo que vai ter vídeo toda semana de novo, só que eu vou fazer o possível pra postar todas as sextas-feiras, que é o dia de postar vídeo no canal. Mas se não der, vocês já sabem que é porque minha vida está uma correria ultimamente. Bom, hoje a resenha é sobre A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. A Sylvia Plath foi uma poeta, uma poetisa, né? Esse aqui é o único romance dela. Muitos dizem que é uma espécie de autobiografia meio disfarçada, assim. Pode ser que não seja uma autobiografia, pode ser que nem tudo que aconteceu aqui aconteceu na vida real dela, mas boa parte dos fatos que aqui aconteceram na vida dela. Então, provavelmente isso aqui conta um pouco da história dela. Então, sobre o que fala essa história? Essa história se passa em 3 lugares. A primeira parte do livro se passa em Nova York, porque ela ganhou uma bolsa para estudar na universidade e trabalhar numa revista. Isso realmente aconteceu com a Sylvia Plath. Ela trabalhou numa revista. Se eu não me engano, ela também teve isso de ganhar bolsa pra faculdade, morar lá por um tempo, então é bem provável que seja uma parte da vida dela mesmo sendo contada aqui nesse livro. E aí, primeiro se passa a história neste lugar, depois um pouco ali da história, um pedacinho da história é contada na casa dela, porque depois ela vai pra casa durante as férias, e aí depois se passa na clínica psiquiátrica que ela viveu, né? Então tem esses 3 lugares. Eu não sabia muito sobre o livro ou sobre a autora quando eu peguei o livro pra ler. Eu não sabia que ela ia acabar numa clínica psiquiátrica e tal. E realmente não parecia no início que ela ia parar numa clínica psiquiátrica, porque ela aparentemente não tem nenhum problema, distúrbio, transtorno. Só que isso vai acontecendo aos poucos, sabe? Provavelmente o que ela teve foi uma depressão, algo assim. Mas naqueles tempos não se sabia muito o que era, dava tratamento de choque, enfim. Foi só dada como louca, né? Como eles faziam antigamente. A pessoa era louca, tinha que internar e deu, né? E aí foi o que aconteceu com ela. E o livro, ele é tipo assim, ela tá bem no início, né? Ela tá em Nova York e todo mundo acha aquilo maravilhoso. Nossa, estar em Nova York, estudando na Universidade de Nova York, tendo uma bolsa, trabalhando numa revista, deveria ser ótimo, ela pensa. Mas não tá sendo ótimo pra ela. Ela tá ali assim, como se fosse no auge da vida dela, mas mesmo assim não se sente tão bem. Mas aí a coisa assim, meio que vai piorando, piorando, piorando até que ela chega na clínica. E aí depois as coisas vão melhorando e o livro termina em aberto. A gente não sabe realmente o que vai acontecer no livro. Eu não vou contar assim o que é essa coisa em aberto, leiam pra saber. Por ser um livro mais clássico, né, porque ele tem essa coisa clássica, porque foi escrito pela Sylvia Plath e se tornou um clássico, mas durante a leitura do livro eu até esquecia que ele era um livro clássico, porque a linguagem dele é muito simples. Ele é narrado em primeira pessoa, né? É a própria menina que conta a história, que é a Esther. E ele não parece em nenhum momento. Eu até fiquei pensando em alguns momentos assim, será que meus professores de literatura mais cultos, assim, já leram esse livro? Porque eu realmente não conseguia imaginar uma pessoa mais culta lendo um livro desse, porque não que ele seja ruim, ele é bom, porque eu gosto das duas coisas, tanto de coisas mais contemporâneas e tal, quanto livros clássicos. Eu gosto das duas coisas, então eu gostei do livro bastante, mas eu fiquei pensando assim, que estranho esse livro ter virado clássico, porque ele tem uma linguagem muito simples, ele não tem nada muito extraordinário, além dessa questão de que a própria autora foi para uma clínica psiquiátrica, então provavelmente o que ela tá contando faz parte da vida dela, da biografia dela. E eu acho que se a Sylvia Plath não tivesse sido conhecida primeiro pelos poemas, contos, eu acho que ela também escreveu, eu acho que esse livro não teria feito sucesso. Ele fez sucesso porque ele é como se fosse uma autobiografia dela, e ela era uma pessoa, no caso, famosa. Então eu acho que por isso que ficou, assim, sendo um clássico, né? Ele, assim, tem uma linguagem bem simples, não tem nada de extraordinário na história. Só que, assim, os detalhezinhos da história, as coisas que ela faz a gente pensar na história, são coisas muito boas. Eu coloquei vários post-its aqui, eu marquei várias páginas legais. Outra coisa muito interessante sobre esse livro é que, um mês depois que ele foi publicado, a Sylvia Plath cometeu suicídio
com 30 anos. Ela morreu bem jovem e foi por suicídio, e ela já tinha tentado várias vezes suicídio em outros momentos da vida dela. Então, depois que ela publicou esse livro, ela conseguiu, né, e cometeu suicídio. Então, isso também é muito estranho, né? Ela publica o livro e depois comete suicídio. Parece que era uma coisa que ela queria tirar dela, coisas que tinha dentro dela, assim, e aí quando ela conseguiu colocar aquilo pra fora, publicar o livro, cometeu o suicídio. A Sylvia Plath também fala muito sobre a questão da mulher nesse livro. Ele foi escrito em 1963, né, publicado pela primeira vez em 1963, e ela reflete sobre várias questões que ela acredita que são machistas, não usando esse termo, mas ela fala da questão da mulher nessa época. Ela valoriza muito, a sociedade valoriza muito que a mulher seja pura quando ela casar, e o homem não importa. Ela fala das regalias que um homem tem, que um homem tinha aqui nessa época, né? Ela diz que ela não queria ter que trabalhar para homens, ela queria criar suas próprias coisas e não ter que trabalhar para homens. Então, várias coisas assim que dizem respeito a o que os homens podem fazer e o que as mulheres não podem fazer nessa época. É realmente muito interessante, porque a gente conhece a realidade daquela época e percebe que muita coisa ainda não mudou, infelizmente. E ela questiona esse tipo de coisa, né? Essas diferenças que existem entre homens e mulheres naquela época. Hoje ainda existe muito preconceito, machismo, mas as pessoas estão falando sobre isso, estão denunciando, e naquela época não, naquela época era tipo super normal, ninguém falava nada sobre isso, e ela já começa a questionar esse tipo de coisa, né? Claro, também tem aquela história de que eu adoro livros que giram em torno de transtornos, doenças. Vocês sabem, né? Eu tenho aquela aluna de psicologia dentro de mim, assim. Sou aluna de letras, mas tenho uma aluna de psicologia dentro de mim, assim. Enfim, eu realmente me interesso muito por essas coisas, e principalmente quando é contato em primeira pessoa, porque a gente consegue perceber o que tá passando na mente de alguém que tem um transtorno, que tem uma depressão, que tem distúrbios, enfim. E aqui dá pra perceber, assim, como eu já falei antes, dá pra perceber que ela vai caindo, assim, a estabilidade mental dela, e ela vai se tornando, assim, instável mentalmente e começa a pensar em se matar, enfim. Enfim, esse livro aqui traz várias reflexões, várias temáticas. Tem essa coisa também da autobiografia e que a gente fica tentando imaginar se é mesmo uma autobiografia, será que isso aconteceu com ela de verdade, né? As situações que acontecem no livro. Então, ele é muito interessante, eu recomendo bastante, principalmente pra quem quer ler um livro mais clássico, assim, e não tá acostumado ainda com uma linguagem mais formal. Essa linguagem aqui é bem acessível, a linguagem desse livro, e vale a pena ler. Eu achei uma experiência muito boa ter lido esse livro, ter conhecido essa mulher que é a Sylvia Plath. Quero pesquisar mais sobre ela e quero saber mais sobre ela, porque ela parece ser uma mulher maravilhosa. Bom, por hoje era isso. Muito obrigada por terem assistido este vídeo. Se inscrevam aqui no meu canal para receber os próximos vídeos. Não se esqueçam de dar um like aqui embaixo também. Então, um beijinho e até mais!